aí, meu povo, beleza? Hoje eu vim contar umas histórias que parecem saídas de filme, mas que são a mais pura verdade, cheias de mistério e daquela poeira que o tempo deixou pra trás. É cada uma que a gente fica de queixo caído pensando em como o pessoal de antigamente era desenrolado. Descobrindo as super rodovias maias com lasers. Pesquisadores descobriram recentemente um antigo sistema de rodovias escondido na selva usando lasers disparados de aviões. Os lasers atravessam as árvores e criam um mapa detalhado do que está por baixo. O que eles encontraram foi impressionante. Não eram apenas pequenos caminhos de terra conectando aldeias. Estamos falando de enormes rodovias de pedra que se estendem por quase 650 milhas quadradas. Isso é maior do que a moderna Las Vegas. Os maias tinham toda uma rede de transporte que deixaria algumas cidades modernas com inveja. Essas estradas foram construídas com uma precisão incrível, muitas vezes em linhas perfeitamente retas. Algumas dessas rodovias se alinhavam com as estrelas. Eles construíram estradas que apontam exatamente para onde o Sol nasce durante o solstício de inverno. Eles basicamente construíram seu próprio sistema de GPS antigo, usando astronomia. Durante anos, todos pensaram que as cidades maias eram como ilhas isoladas na selva. Acontece que elas eram mais como as antigas Nova York e Los Angeles, conectadas por rodovias de pedra. Essas estradas moviam exércitos inteiros, comercializavam mercadorias por centenas de quilômetros e sediavam enormes procissões religiosas. Elas foram tão bem construídas que algumas ainda são visíveis depois de ficarem enterradas na selva por mais de 1000 anos. Cidade egípcia perdida de Thonis Herakleion. Esta era Thonis Herakleion, a Las Vegas do Antigo Egito. Era tão chique que tinha 2 nomes. Os egípcios a chamavam de Thonis, os gregos a chamavam de Herakleion. Por 2.700 anos, esta cidade foi basicamente a porta de entrada do Antigo Egito. Se você quisesse negociar com o Egito, tinha que passar primeiro por Thonis Herakleion. Pense nisso como as antigas alfândegas e controle de fronteira, mas com mais estátuas e menos burocracia. Então, um dia, a cidade inteira simplesmente afundou. Não gradualmente, estamos falando de um evento catastrófico. O chão se transformou em algo como areia movediça durante um terremoto. A cidade inteira deslizou para o oceano como se estivesse em um tobogã. Durante séculos, as pessoas pensaram que esta cidade era apenas um mito, como Atlântida, mas com mais pirâmides e menos filmes de Hollywood. Então, em 2000, os cientistas a encontraram. Eles encontraram uma estátua enorme de Hapi, o deus da fertilidade, de bruços na lama. Uma estátua de granito vermelho de 16 pés de altura, que é basicamente o equivalente antigo de um outdoor Get Lucky. Ironicamente, o deus das inundações acabou debaixo d'água. As verdadeiras cores das antigas estátuas gregas. Essas estátuas antigas costumavam parecer que saíram direto de uma história em quadrinhos. Pequenas manchas de tinta foram encontradas nessas esculturas antigas graças a luzes UV e microscópios eletrônicos. É como encontrar impressões digitais em uma cena de crime, mas essas impressões digitais têm 2000 anos. Os gregos não eram sutis sobre isso. Eles usavam vermelhos brilhantes, azuis elétricos e até folha de ouro. Andar pela antiga Atenas significava ver uma estátua gigante de Zeus parecendo que tinha acabado de sair de uma parada do orgulho. Eles encontraram uma esfinge de mármore de 500 a.C., que era basicamente o equivalente antigo de uma manga de tatuagem. Tinha padrões intrincados e penas detalhadas, tudo pintado em vermelho escuro e azul. As cores também não eram aleatórias. Eles usaram diferentes tons de pele para mostrar etnia, adicionaram ouro para mostrar status divino e pintaram músculos para enfatizar a força. Essas estátuas eram o equivalente antigo de um lowrider tonado. Durante séculos, os historiadores de arte elogiaram o mármore branco puro como sofisticado. Enquanto isso, eles estavam basicamente elogiando estátuas que estavam sem maquiagem. Os gregos teriam olhado para os nossos museus modernos e pensado que todas essas estátuas estavam nuas. O mistério da água tóxica de Tikal. Os maias estavam lentamente se envenenando sem sequer saber. Tudo começou com o amor deles pela cor vermelha.
Eles pintavam seus templos e cerâmicas com um belo pigmento vermelho chamado cinábrio. Mas o cinábrio é basicamente mercúrio em roupas de festa. Toda vez que chovia, essa tinta vermelha ia para seus reservatórios de água. Os reservatórios também se tornaram criadouros de algas tóxicas. Isso não era um lodo de lagoa comum, eram algas verde-azuladas super tóxicas que nem mesmo a fervura conseguia matar. Os maias construíram esses reservatórios para se salvarem da seca. Em vez disso, eles criaram poças da morte que fariam um aterro de lixo nuclear parecer refrescante. Pesquisadores descobriram camadas de sedimento tóxico no fundo desses reservatórios. Cada camada era como um livro de história escrito em veneno. Os níveis de mercúrio que eles encontraram deixariam uma equipe de materiais perigosos nervosa. Quando a seca atingiu, nos anos 800, as pessoas tiveram que escolher entre beber água envenenada ou partir. A maioria escolheu partir, o que explica por que eles encontraram tantas casas perfeitamente boas simplesmente abandonadas. Receitas de tinta do Antigo Egito. Os egípcios usavam duas cores principais, preto para o texto regular e vermelho para as coisas importantes. Eles estavam adicionando chumbo à sua tinta, não porque queriam que seus escribas enlouquecessem. Usar chumbo fazia a tinta secar mais rápido no papiro. Quando os cientistas atingiram esses papéis antigos com raios-x super poderosos, eles encontraram algo incrível. As partículas de chumbo não estavam apenas na superfície do papiro, elas estavam realmente afundando nas fibras, criando contornos perfeitos ao redor de cada letra. Esses caras basicamente inventaram marcadores permanentes sem saber. Eles misturavam seu chumbo derretido com todos os tipos de produtos químicos, fosfatos, sulfatos, coisas que não seriam descobertas até milhares de anos depois. Essa receita de tinta era tão boa que ainda podemos ler suas listas de compras 3.000 anos depois. O ídolo de Shigir, a mais antiga escultura de madeira do mundo. Quando trabalhadores na Rússia estavam cavando em um pântano de turfa em 1890, eles encontraram algo estranho. Por mais de um século, sua verdadeira idade foi um completo mistério. Então, os cientistas, finalmente, resolveram o quebra-cabeça. Usando datação por radiocarbono avançada, eles descobriram que foi esculpido há 12.000 anos. Esta única descoberta reescreveu a história, provando que os antigos caçadores-coletores estavam criando arte complexa e monumental. Essa coisa era enorme, originalmente com cerca de 17 pés de altura. Os artistas antigos a esculpiram usando mandíbulas de castor como ferramentas. A estátua apresenta 7 rostos empilhados como um tótem, cobertos de zigue-zagues e ondas. Embora o significado exato desses símbolos seja o próximo grande mistério, a ciência já resolveu o maior deles, revelando uma obra-prima do alvorecer da criatividade humana. O pântano de turfa a preservou perfeitamente, como um picles de madeira gigante. Círculos de madeira submersos. Cientistas encontraram algo selvagem escondido sob lagos em toda a Europa. Círculos perfeitos, feitos de madeira, sentados no fundo como antigos círculos em plantações para peixes. Estes não eram troncos aleatórios que caíram em um círculo. Foram construídos com a precisão de engenheiros antigos. Eles construíram círculos perfeitos debaixo d'água, usando nada além de madeira e ferramentas da Idade da Pedra. A madeira deveria ter apodrecido há muito tempo, mas a falta de oxigênio da água transformou essas estruturas em cápsulas do tempo. É como se essas estruturas antigas tivessem sido acidentalmente conservadas em picles. Esses círculos foram construídos em terra seca. Depois, ao longo de milhares de anos, os níveis da água subiram e eles afundaram lentamente. Os construtores antigos usaram técnicas complexas de marcenaria que pensávamos não terem sido inventadas até muito mais tarde, mas em vez de usar pedra, que dura para sempre, eles escolheram madeira, que se decompõe. Lendo os pergaminhos queimados de Herculano. Quando o Monte Vesúvio entrou em erupção em 79 d.C.,
não apenas transformou os residentes de Pompeia em estátuas humanas, mas também cozinhou uma biblioteca inteira de pergaminhos na vizinha Herculano. Esses pergaminhos foram basicamente transformados em tubos de carvão que se desfaziam ao serem tocados. Por séculos, esses pergaminhos ficaram lá, zombando dos historiadores com seus segredos. Mas os cientistas descobriram recentemente uma maneira de ler esses pergaminhos sem tocá-los. Eles usaram raios-x especiais para fazer uma tomografia computadorizada nesses textos antigos, como o que os médicos usam para ver dentro do seu corpo. Então, eles liberaram a IA nas imagens para encontrar a escrita oculta. Eles encontraram escritos filosóficos sobre prazer e felicidade. Uma das primeiras palavras que descobriram foi roxo em grego. Eles transformaram isso em um concurso chamado Desafio Vesúvio. Especialistas em computação de todo o mundo competiram para decodificar esses textos antigos. Eles conseguiram ler passagens inteiras de pergaminhos que não eram abertos desde antes da queda de Roma. Os pergaminhos foram encontrados no que os historiadores pensam ser a casa de algum cara romano rico. Esse cara tinha mais de 1000 pergaminhos em sua biblioteca pessoal. Observatório Solar de Chanquilo. E para fechar com chave de ouro, essa é de cair o queixo. Há mais de 2.300 anos, no Peru, uma antiga civilização construiu um relógio usando uma cordilheira inteira. Eles construíram 13 torres em uma linha perfeita ao longo de uma crista. Durante séculos, o propósito dessas torres foi um mistério, até que os pesquisadores finalmente decifraram o código. Cada torre foi precisamente posicionada para rastrear o movimento do Sol ao longo do ano. No solstício de verão, o Sol aparecia por trás da torre mais à direita. Durante o solstício de inverno, ele aparecia atrás da mais à esquerda, e durante os equinócios, ele aparecia bem entre as torres do meio. Estes astrônomos antigos podiam dizer que dia era com uma precisão de 2 a 3 dias, apenas observando onde o Sol nascia. As torres foram originalmente pintadas com cores vivas, amarelos, brancos e ocres. Este enorme dispositivo astronômico parecia um arco-íris gigante estendido pelo deserto, mas não temos ideia de quem o construiu. Este observatório é anterior aos Incas em mais de 1000 anos. A civilização que construiu esta obra-prima desapareceu sem deixar muitos vestígios, além deste relógio cósmico. A parte mais incrível é que este dispositivo ainda funciona perfeitamente, depois de 2.300 anos. Pode dar um respiro, mas não relaxa muito. A próxima é imperdível!